Choro desesperador de bebê milionário em restaurante é acalmado por garçonete tímida. Descubra o poder da simplicidade que transforma vidas. Era uma noite de gala em um dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo. As mesas estavam finamente arrumadas, com talheres reluzentes e flores exóticas perfumando o ar. No meio de toda aquela ostentação, Maria, uma garçonete tímida de 28 anos, se movia com delicadeza entre os convidados. Vinda de uma comunidade periférica, ela sustentava sua avó doente e os 2 irmãos mais novos com um salário magro, mas seu coração sonhava em um dia proporcionar uma vida melhor para sua família. Os olhos de Maria brilhavam quando atendia os clientes. Seu carinho e dedicação faziam dela uma funcionária admirada, porém por trás do sorriso gentil, havia uma insegurança profunda, a sensação de não pertencer àquele mundo de riqueza. Naquela noite, enquanto ela servia uma mesa de elite, um choro desesperador irrompeu pelo salão e fez os olhares se voltarem. O pequeno Miguel, filho de um casal influente, não conseguia parar de chorar, e a tensão tomou conta do ambiente. Os pais, desesperados, tentavam de tudo para acalmar o bebê, mas os sussurros e olhares críticos dos outros clientes só aumentavam a pressão. A atmosfera glamourosa, agora tensa e desconfortável, contrastava com o desespero daquela família. A compaixão tomou conta de Maria. Lembrando-se de como seu pai, com seus contos doces, a acalmava em momentos difíceis, ela decidiu agir. Com o coração acelerado, Maria se aproximou do berço do pequeno. Com um sorriso no rosto e a voz suave, começou a balançar o bebê nos braços e a cantar uma canção de ninar tradicional brasileira, uma melodia cheia de esperança. O salão, antes cheio de murmúrios, agora se calou. Alguns clientes incrédulos abriam a boca em desdém, enquanto outros eram tocados pela simplicidade e pelo amor que emanava da garçonete. Enquanto o choro de Miguel começava a ceder, Maria percebeu que havia algo mágico acontecendo. Entre os clientes, uma mulher de vestido de seda barato olhava embasbacada. Lembrou-se de sua infância, da avó cantando para ela nas noites tranquilas, com o calor do amor familiar. Outro homem com um terno sob medida, que sempre ignorou aqueles que serviam, viu em Maria um reflexo de sua própria vida e sentiu-se envergonhado. Era como se a canção de Maria tirasse a máscara da superficialidade, revelando a essência mais pura das relações humanas. Quando o choro se transformou em risadinhas suaves, o ar de pré-julgamento se dissipou, e o restaurante começou a vibrar em uma energia diferente. Os pais de Miguel, antes focados na imagem, agora observavam com novos olhos, questionando o que realmente importava na vida e na criação de seu filho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O olhar de gratidão começava a se formar nos rostos do casal, prontos para oferecer a Maria uma nova chance. Mas uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Enquanto a conexão entre as classes sociais parecia florescer, um novo desafio se apresentava, levantando questões sobre amor, compreensão e o verdadeiro valor das relações. O que Maria e os clientes fariam agora? Será que a esperança de um futuro melhor conseguiria superar a superficialidade da riqueza? Naquele momento a tensão estava no ar, prometendo revelações impactantes e emocionantes. E a história de todos naquela sala ainda estava apenas começando. Quando o choro do pequeno Miguel finalmente se dissipou, um silêncio curioso tomou conta do restaurante. As pessoas trocaram olhares, algumas sorriram, outras pareciam confusas, como se tivessem sido despertadas de um sonho coletivo onde o brilho das taças e o tilintar dos talheres eram mais importantes que a essência humana. Maria, ainda segurando Miguel nos braços, sentiu que pela primeira vez, algo dentro dela despertava. Era como se a força que a acompanhava desde a infância, uma mistura de amor e coragem, estivesse finalmente libertada das correntes da insegurança. Os pais de Miguel, que antes estavam imersos na pressão de manter as aparências, agora se mostravam um pouco mais vulneráveis. A mãe, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, se aproximou de Maria. "Você é incrível. Agradeço de coração", disse a voz embargada. O pai, que geralmente dominava a conversa, só conseguia acenar, parecendo mais humilde que nunca. Maria sorriu, uma mistura de timidez e alívio inundando seu ser. Era uma conexão inesperada que transcendia a barreira social. Mas no fundo,
A inquietação de Maria crescia. E se aquilo tudo fosse um mero momento passageiro? E se, após aquela noite, tudo voltasse ao normal, com as distinções de classe retornando mais fortes? Suas dúvidas eram cortantes. Enquanto Miguel começava a adormecer em seu colo, Maria avistou a mulher de vestido de seda que a observava intensamente. Com um gesto gentil, a mulher se aproximou, um brilho de compreensão nos olhos. Você tocou meu coração, disse a mulher, quebrando o silêncio. Seu jeito de agir me fez perceber algo que eu precisava muito. Nossa vida ficou tão cheia de superficialidades que até esquecemos do que realmente importa. As palavras ecoaram no salão, e uma onda de murmúrios começou a surgir, como se todos estão finalmente saindo de um transe. Maria, certa de que a conversa levava a um caminho inesperado, respirou fundo. Naquele momento, várias mesas começaram a trocar sussurros. Convidados que antes se mostravam impassíveis se uniam em um debate sobre as barreiras da classe social. Um homem que até então parecia indiferente levantou a voz. Talvez devêssemos parar de julgar as pessoas pelo que vestem ou onde trabalham. O valor de alguém não está na conta bancária. As palavras lançaram uma onda de reflexão pelo ambiente. Olhares eram trocados e sorrisos começaram a surgir. No coração de Maria, algo mudava. Era uma esperança renovada de que seus sonhos poderiam um dia se concretizar. A sensação de pertencimento começava a crescer, mas uma voz interna insistia. Será que isso é real? Será que a mudança será duradoura? O dono do restaurante, observando a transformação que acontecia no clima do espaço, decidiu intervir. Ele se aproximou de Maria e com um tom sério disse: Você tem talento. Vamos trabalhar juntos para criar um evento que celebre a verdadeira riqueza das pessoas, a bondade, a criatividade e a capacidade de amar. A proposta foi como um raio de esperança, mas Maria não sabia se merecia. Estaria realmente pronta para esse desafio? A reação da plateia era palpável. As pessoas se levantavam, aplaudindo a ideia com entusiasmo. Maria sentiu o calor de todas aquelas almas unidas, mas seu coração ainda batia com incerteza. Era o momento de dar um passo em direção ao incerto, ou ficar presa ao que conhecia. O que estava por vir poderia mudar toda a sua trajetória. Enquanto Maria ponderava sobre o futuro e o poder encantador daquela noite, viu Miguel abrindo os olhos e esboçando um sorriso. A luz do restaurante, que antes parecia opressiva, agora parecia acolhedora. A sensação de que tudo era possível começava a dominar seu espírito. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Ela teria coragem de aceitar essa nova oportunidade? O destino da noite estava prestes a se revelar, desafiando todas as expectativas. E essa escolha poderia não apenas mudar a vida dela, mas impactar a vida de muitos ao seu redor. O clima no restaurante estava palpável, como se o ar estivesse carregado de possibilidades. Maria olhou para Miguel, que agora, com um sorriso inocente, parecia tão contente e tranquilo. O coração dela apertava ao pensar que a felicidade que emanava dele poderia ser replicada ao redor. O olhar da mãe de Miguel enhenava-se de gratidão, seus olhos brilhando como se tivesse descoberto um novo significado para a vida. Você vai mesmo levar esse projeto adiante? Disse o pai de Miguel, quebrando o silêncio. Ele estava mais próximo de Maria agora, seu semblante sério, mas de uma maneira suavizada pela admiração. Maria não conseguiu evitar a emoção que brotou em seu peito. Eu não sei se sou a pessoa certa, respondeu, a voz trêmula. Isso não é só sobre você. É sobre todos nós, a mãe de Miguel interveio, olhando fixamente nos olhos de Maria. Você tem essa luz. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para mostrar que somos parte de algo maior. Esse sentimento estava começando a infectar o ambiente, e Maria sentiu seu coração pulsar com uma energia renovada. A murmuração aumentou. As pessoas continuavam a se reunir, algumas se levantando para aplaudir novamente, como se poderes invisíveis estivessem colidindo, gerando uma onda de empatia e unidade. Palavras de encorajamento começaram a ecoar. Vamos nos unir. E estamos conosco. Maria mal conseguia crer no que estava acontecendo. Era um momento de mudança, mas dúvida ainda a consumia. Um homem de terno escuro, que estava sentado em uma mesa próxima, levantou-se e se aproximou. Ele trouxe um semblante amigável, mas era impossível não notar o brilho de determinação em seus olhos. Eu sou jornalista. O que você fez aqui esta noite é o tipo de história que o mundo precisa ouvir. Vamos divulgar isso. Que tal uma matéria sobre o seu projeto? Sua proposta era um convite irresistível, mas Maria hesitou. O dono do restaurante olhou para ela com expectativa. A comunidade precisa de mudanças, ele disse. E você pode ser a ponte. As palavras dele estavam gravadas na mente de Maria. Era uma oportunidade. Mas a essa altura, o que seria necessário para realmente fazer a diferença?
O peso da responsabilidade parecia esmagador. Miguel começou a chorar novamente, mas não era um choro desesperador. Era um choro mais suave, como se estivesse expressando uma necessidade. Maria instintivamente o pegou nos braços novamente e o embalou, sentindo os pequenos braços dele se enroscarem em seu pescoço. Uma onda de amor a invadiu. É disso que se trata, sussurrou Maria para si mesma, enquanto olhava ao redor. Criar laços. Mostrar compaixão. O tempo parecia parar, e a conexão entre todos naquele espaço se intensificava. Eles estavam todos juntos nessa jornada, e talvez fossem capazes de transformar suas vidas. Mas uma pergunta permanecia em sua mente. E se isso não fosse suficiente? Esse evento especial poderia ser apenas uma faísca? Seria capaz de acender uma chama duradoura na sociedade? O dilema consumia. Era um momento de coragem ou um momento de se retrair? Enquanto Maria balançava Miguel suavemente, um brilho de determinação começou a surgir em seu olhar. Ela sabia que precisava decidir não só por si, mas por todos que ali estavam. Com um último olhar para a multidão acolhedora, finalmente sentiu um sopro de coragem. Vamos fazer isso, disse para si mesma, apenas ecoando os sentimentos que a rodeavam. E assim, quando levantou a voz para compartilhar sua decisão, um tumulto de emoções tomou conta do restaurante. O barulho da vida parecia mais forte do que nunca e a esperança estava nascendo. Maria estava prestes a dar um passo que poderia mudá-la para sempre. Mas o que seria o próximo movimento dela? A dúvida permanecia. A decisão que ela tomasse poderia não apenas alterar os destinos individuais, mas talvez reescrever a história de uma comunidade inteira, e isso poderia ser mais do que ela sempre sonhou. Ouvindo a sua própria voz ecoar entre a multidão, Maria sentia que a coragem estava se transformando em uma urgência palpável. Os aplausos e gritos de apoio a envolviam, mas por dentro, o coração dela ainda estava dividido. É isso que eu quero? Questionou-se. O que começara como uma simples ideia agora era um símbolo de esperança, uma faísca acesa no escuro. Ela olhou novamente para Miguel, que havia se acalmado no colo dela, os olhinhos fixos em seu rosto como se ele percebesse a luta interna dela. O beijo suave da brisa que entrava pelas janelas abertas do restaurante trouxe um frescor, um lembrete de que o mundo lá fora ainda existia e que mudanças eram possíveis. Com a força das vozes unidas, Maria subiu em uma pequena plataforma do restaurante, o olhar gleitando como o brilho das estrelas. A atmosfera estava carregada de expectativa e curiosidade. Começou a voz tremendo, mas ao notar que todos olhavam para ela com esperança, respirou fundo. Eu quero fazer a diferença. Não posso fazer isso sozinha, mas juntos, somos mais fortes. A multidão pulsou com uma ondulação de incentivo e Maria sentiu que suas palavras estavam ganhando vida. Quero lançar um projeto. Um projeto onde cada um de vocês possa se envolver. Onde possamos ajudar uns aos outros e criar oportunidades para essa comunidade. Aquela sala cheia de estranhos agora parecia uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas histórias. Os olhares mudaram. Não eram mais apenas rostos anônimos, mas sim, cada um tinha uma história, uma razão para estar ali. O senhor na mesa ao lado, a mulher com um sorriso contagiante, o grupo de jovens cheios de energia. Todos estavam unidos na mesma luta, buscando um novo futuro. No fundo da sala, a mãe de Miguel emitiu um grito de apoio. Isso é maravilhoso, Maria. Estou contigo. Um novo eco de aplausos surgiram, mais forte do que antes, e os rostos de cada um refletiam algo que Maria não tinha notado antes. Esperança. Porém, ao mesmo tempo em que a euforia crescia, um pensamento pesado a perseguia. E se tudo isso não fosse suficiente? E se a luta por mudanças fosse maior do que ela poderia carregar? No fundo da alma, a dúvida se entrelaçava ao desejo por transformação. Enquanto os aplausos ressoavam, o homem de terno escuro se aproximou novamente. Você tem o poder de inspirar, Maria. Mas lembre-se, isso não vai ser fácil. Isso é só o começo. Suas palavras eram um lembrete sombrio, mas necessário. Com isso, uma onda de adrenalina atravessou sua espinha. Maria percebeu que a jornada não seria apenas sobre motivar os outros, mas sobre enfrentar seus próprios medos. Era a hora de agir, de colocar em prática as emoções que estavam fervendo dentro dela. Mas o que seriam os próximos passos? Miguel, mesmo com esse pequeno choro que ainda ressoava às vezes, parecia entender que algo importante estava prestes a acontecer. Maria olhou para ele e sussurrou: Vamos juntos, querido. Temos muito trabalho pela frente. E assim, em meio ao calor da multidão, um novo capítulo da vida de Maria estava se desenrolando. Mas as perguntas estavam lá, gravadas em sua mente. Como levar essa luz adiante e traduzir toda essa energia em algo concreto?
O caminho à sua frente era incerto, mas uma coisa era clara: a comunidade estava disposta a lutar junto com ela. E a luta apenas começara. Maria desceu da plataforma com o coração ainda acelerado. A energia naquela sala era contagiante. As pessoas se aglomeravam, discutindo entre si, a empolgação no ar como uma eletricidade. A união parecia palpável e assim que pisou no chão, um novo pensamento tomou conta da mente dela. O que fazer agora? Ela respirou fundo e se aproximou de um dos grupos que conversava animadamente sobre a proposta. Um dos jovens, de cabelo encaracolado e sorriso largo, a abordou. Você tem certeza de que isso vai funcionar? É uma ideia maravilhosa, mas a comunidade precisa de um plano. Maria hesitou. Tudo parecia tão intenso, tão urgente. Uma parte dela queria dar respostas impulsivas, mas sabia que precisava de uma estratégia. Você está certo. Precisamos de um plano, um jeito de envolver todos. Você tem algum sonho que gostaria de ver realizado? Ela perguntou, capturando o olhar dele. O olhar do jovem se iluminou. Eu quero fazer algo sobre a educação. Todos aqui temos potencial, mas precisamos de oportunidades para aprender, crescer. Outros na mesa assentiram, e um sentimento de determinação começou a se formar. Enquanto a discussão avançava, Maria se afastou um pouco, dando espaço aos pensamentos. Educação é um bom ponto, sussurrou para si mesma. Mas ao mesmo tempo seu emocional se apertava. Como ela, uma simples garçonete, poderia realmente mudar alguma coisa? O peso da dúvida retornava como uma sombra. Um toque suave no seu braço fez Maria se voltar. Era a mãe de Miguel com os olhos brilhando, mostrando uma confiança que Maria admiraria sempre. Você pode, Maria. Veja como todos estão envolvidos. Eles acreditam em você. E isso é apenas o começo. O olhar dela fez Maria sentir que poderia, sim, dar o primeiro passo em direção a um futuro melhor. Mas como tornar isso viável? O desejo por mudança começou a misturar com a responsabilidade de liderar. Todos se importam com algo aqui, mas precisamos estruturar isso. Vamos fazer uma reunião daqui uns dias? Para que cada um traga suas ideias e possíveis soluções. A mãe de Miguel sorriu e fez um gesto afirmativo com a cabeça, inspirando um sentimento de acolhimento em Maria. Do outro lado da sala, Miguel insistia em chamar a atenção da mãe. Ele estava inquieto, e uma parte de Maria começou a se preocupar. Como ela poderia equilibrar ser mãe e líder ao mesmo tempo? Ela se aproximou do menino, pegando-o nos braços. Sua pequena mão segurava a dela com força. Está tudo bem, meu bem. Estamos apenas começando, murmurou para ele, sentindo seu próprio coração se acalmar ao fazer isso. No entanto, tudo o que ela queria era ser a certeza que seu filho precisava, mas as incertezas a perseguiam. E se ela não conseguisse? E se a ideia não desse certo? Ao se afastar pela sala, viu rostos conhecidos e desconhecidos, todos dispostos a lutar por mudanças. Isso a fortalecia, mas a ansiedade ainda a tomava. Maria estava prestes a se lançar em um novo mundo, cheio de desafios, mas também pronto para a transformação. As ideias começaram a fervilhar. Maria sabia que o evento da próxima reunião poderia ser a virada, mas e se houvesse mais aguarda? Não havia tempo para hesitar. Uma pulsação de emoção tomava conta dela ao se preparar para esse novo capítulo da luta. Como fazer a voz da comunidade ser ouvida e respeitada? Enquanto os pensamentos se aglomeravam, ela percebeu que a jornada estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia definir tudo. Mas no fundo, Maria sentia que era hora de agir, e seu coração pulsava em um ritmo de esperança indiscutível. Quais seriam os desafios que ela teria que enfrentar? E nesse momento a pergunta ecoou: o que será que a comunidade está disposta a sacrificar por um sonho? A reunião aconteceu em um salão comunitário modesto, mas o clima era de grandeza. Maria chegou um pouco mais cedo para arrumar as cadeiras em círculo, tentando apagar as inseguranças que dançavam em sua mente. O cheiro de café fresco preenchia o ar, criando uma sensação de aconchego, como um abraço caloroso. Pessoas começaram a chegar, trazendo consigo sorrisos e uma mistura de esperança e ansiedade. Entre elas estava a mãe de Miguel, que chegou segurando uma pasta cheia de ideias. Maria, eu anotei tudo o que conversamos. Podemos usar isso como um esboço para começarmos, confidenciou ela, seus olhos reluzindo com determinação. Maria assentiu, admirando sua fé contagiante. Mas, enquanto coletava a pasta nas mãos, não pôde deixar de pensar: e se não fizermos o suficiente? E se eles saírem desiludidos? A sombra da dúvida ainda pairava, mas o sorriso da mãe de Miguel a encorajava a seguir em frente. Quando o salão se encheu, Maria ficou de pé e olhou para todos aqueles rostos familiares e estranhos.
Obrigada por estarem aqui hoje, começou, sentindo as palavras tremerem em sua voz. Nós nos reunimos porque queremos um futuro melhor. O que cada um de vocês sonha para a nossa comunidade? As vozes começaram a surgir, uma mistura vibrante de desejos. Mais oportunidades de emprego, gritou alguém da segunda fila. Um espaço seguro para nossas crianças brincarem, sugeriu uma mulher com um lenço colorido na cabeça. As ideias fluíam e com cada nova proposta, Maria sentia seu coração acelerar. Enquanto escutava, algo incrível aconteceu. O clima antes tenso agora era como uma sinfonia harmoniosa. Todas as pessoas estavam unidas, compartilhando seus anseios e frustrações. O medo e a insegurança que antes a dominavam começaram a se dissolver. Era como se, juntos, formassem uma muralha de apoio ao seu redor. Mas quando Miguel, olhando curioso para o grupo, puxou-a pela saia, um novo medo surgiu. Ela se agachou ao lado dele e com um sorriso perguntou: "O que foi, meu amor?" Mas Miguel, no auge de seus 3 anos, começou a chorar. O barulho ecoou e por um instante, a atenção se voltou para eles. Maria se sentiu exposta como se sua fragilidade tivesse se manifestado ali. Mas em vê-lo agitado, uma clareza surgiu. "Desculpe, pessoal. Preciso apenas cuidar do meu menino." Levou Miguel para um cantinho do salão, longe dos olhos curiosos. Enquanto embalava o filho nos braços, ela se concentrou em acalmá-lo. "Está tudo bem, meu amor. Mãe tá aqui", sussurrou, sentindo a pressão em seu coração. Assim que ele se acalmou, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Com um brilho nos olhos, Maria olhou para Miguel e pensou: "Ele é a razão pela qual tudo isso vale a pena." Retornou ao grupo com um foco renovado, pronta para compartilhar não apenas seus medos, mas também sua força. "Nós não somos apenas um grupo. Somos uma família lutando por nossos sonhos", disse ela com uma confiança que antes não tinha. As palavras pareciam incendiar a sala, e os rostos se iluminaram com esperança. Quando a reunião ia se aproximando do fim, ela percebeu que uma ideia poderosa estava se formando, um evento comunitário que uniria todos os sonhos em um só. "Vamos realizar uma feira cultural. Um dia onde cada um de nós traga o que faz de melhor. Vamos mostrar nossa força", gritou, enquanto aplausos eruptivos preenchiam o ambiente. Mas logo em seguida, a dúvida novamente fez uma visita. E se ninguém aparecer? E se a ideia falhar? Esses pensamentos começaram a se entrelaçar na mente de Maria. Quanto mais forte a esperança crescia, mais ela se perguntava o que poderia dar errado. Ela olhou ao redor, a energia tomando conta novamente, e decidiu que estava disposta a arriscar. Para seus vizinhos, seus amigos, para Miguel. O que ela não sabia era que essa decisão a levaria a confrontos inesperados e sacrifícios dolorosos. Assim, uma nova pergunta ecoou dentro de Maria, como um eco distante que se aproximava. "Até onde você iria por um sonho?" O dia da feira cultural estava se aproximando e com ele, uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Maria acordou ao amanhecer, o sol filtrando pela janela, lançando raios dourados pelo quarto. Miguel ainda dormia, um anjinho enrolado em seus cobertores. O coração de Maria pulsava forte, a ansiedade se misturando à expectativa. O salão comunitário, que um dia parecia um local comum, agora estava brilhando com a energia das ideias. Ela olhou para as anotações, fotos e cartazes que haviam surgido desde a última reunião. O sonho de unir a comunidade parecia mais palpável a cada dia, mas o medo de falhar ainda a assombrava. E se a feira não atraísse ninguém? E se mesmo assim, não conseguissem o apoio que precisavam? Enquanto preparava o café, um momento de clareza gentilmente a cercou. Naquele segundo, percebeu que o verdadeiro sucesso não residia em números. Era sobre as conexões que estavam formando, os laços que se aprofundavam entre todos aqueles presentes. E o sorriso de Miguel, quando ele finalmente se espreguiçou e a abraçou, a lembrava do que realmente importava. Desde a reunião, a comunidade parecia estar mais unida. As pessoas se tornaram mais abertas umas com as outras. No mercadinho da esquina, Antoninho, um dos antigos proprietários, ofereceu-se para cuidar do espaço onde a feira seria realizada sem custo. Já Dona Justina, com seu espírito sempre otimista, se comprometeu a cozinhar delícias que trariam calor aos corações ali presentes. Maria não poderia acreditar no quanto aqueles pequenos gestos significavam. No dia da feira, as cores vibrantes dos produtos artesanais e das comidas tomavam conta do espaço. As barracas foram montadas e os sorrisos estavam por toda parte. O bairro estava em movimento, uma dança de vozes e risadas. Maria sentiu seu coração transbordar enquanto observava cada pessoa se envolvendo. Era sincronizado como um balé improvisado. Entretanto, a incerteza veio à tona novamente quando viu um grupo pequeno de jovens,
que não costumava participar das reuniões, se afastando do evento. Eles eram conhecidos por serem bastante céticos em relação aos novos projetos. Maria sentiu-se chamada à ação. Com um profundo suspiro, sabendo que sua voz poderia fazer a diferença, caminhou em direção ao grupo, tentando cobrir a inquietação que a dominava. Ei, pessoal! O que vocês acham da feira? Perguntou, um sorriso firme nos lábios. Um dos jovens, com um olhar desdenhoso, respondeu: acha mesmo que isso vai mudar alguma coisa? É só mais um evento que vai acabar em nada. E as palavras dele cortaram como uma faca. Os laços que Maria pensou serem inquebráveis começaram a parecer fracos. Foi como se a animação ao seu redor tivesse diminuído um pouco. Mas no fundo, ela sabia que cada palavra negativa poderia se transformar em uma oportunidade. Controlou a respiração e disse com firmeza: eu entendo suas dúvidas. Mas isso tudo é um passo. Um passo para nos unirmos como um bairro, como uma família. A tensão pairou no ar, um silêncio que parecia quase palpável, antes que um dos outros jovens cruzasse os braços e dizia: ok, mas o que vem a seguir? E se isso for só mais um sonho distante? Maria sentiu a pressão aumentar, mas dentro dela, uma chama ardia. E se fizermos isso juntos? Desafiou, os olhos firmes nos deles. E se conseguirmos fazer real? Podemos mostrar que unidos somos mais fortes. O jovem hesitou, mas a firmeza dela parecia tocar alguma parte adormecida. Maria percebeu que a semente da mudança estava sendo plantada, mesmo que ainda estivesse frágil. Com um sorriso de esperança, ela virou-se para as barracas novamente. A animação tinha voltado e os sons da feira preenchiam o ar. Mas enquanto as vozes alegres ecoavam ao redor, uma parte de sua mente ainda estava preocupada. Como conseguiria manter essa união e transformar a empolgação inicial numa força constante? E o que aconteceria se a comunidade enfrentasse um desafio imprevisto? Com esses pensamentos girando na cabeça, Maria olhou para Miguel, que brincava animadamente com outras crianças. Imagina se tudo isso der certo. E como podemos crescer ainda mais? Sussurrou para si mesma. O que ela não sabia era que o verdadeiro teste de força e resiliência estava prestes a começar, e com ele, um desafio que poderia mudar tudo na comunidade. Maria se perdeu por um momento na visão da feira. As barracas coloridas, cheias de sorrisos e pratos deliciosos, pareciam ter o poder de transformar tudo ao seu redor, mas a inquietação crescia em seu peito. A interação com aqueles jovens havia acendido uma faísca de esperança, mas também trouxera à tona suas maiores inseguranças. Enquanto caminhava, observando as pessoas interagindo, sentiu alguém puxar a sua saia. Era Miguel, com os olhinhos brilhantes, segurando uma pequena pulseira que havia feito em uma das barracas de artesanato. Mamãe, olha, eu fiz! Exclamou, o entusiasmo estampado em seu rosto. Está lindo, meu amor! Ela respondeu, se agachando para abraçá-lo. Aquela cena simples trouxe um sorriso a seu rosto, mas logo seu olhar se voltou para o grupo de jovens novamente. O que seria deles? Para onde estavam indo? Ao se afastar de Miguel, uma buzina alta ecoou pelo salão. Uma van, cheia de caixas e caixas de bebidas, estava estacionando atrás de uma das barracas. O motorista desceu gritando para os organizadores: ei, pessoal! Alguém viu um senhor de chapéu? Ele pediu para eu trazer isso aqui. É um pedido especial. Maria não conhecia aquele senhor, mas sentiu seu coração acelerar. Mais uma coisa para se preocupar. E se houvesse algum problema? As pessoas na feira estavam se divertindo, mas a tensão que ela sentia ainda pairava no ar. Com o impulso, decidiu que precisava interferir. Ei, podemos dar uma olhada no que você trouxe? Aproximou-se da van com um sorriso um pouco nervoso. Enquanto se aproximava, notou que algumas pessoas estavam observando. O silêncio que se fez com a chegada da van era quase palpável. O motorista, confuso, olhava fixamente para a caixa que segurava. Ela então percebeu um nome na etiqueta: Senhor Floriano. Com a menção daquele nome, os murmúrios aumentaram. Floriano era uma figura respeitada no bairro, um artista local que todos admiravam. Floriano, o que ele está fazendo aqui? Sussurrou Dona Justina, que tinha se juntado à curiosidade. Maria engoliu em seco. O que estava acontecendo? O motorista finalmente abriu a caixa e dela saíram, em um movimento quase mágico, várias esculturas e obras de arte. As peças eram coloridas, vibrantes, e representavam a essência da comunidade. Todos ao redor ficaram em silêncio admirados, mas as perguntas começaram a surgir. Ele trouxe isso para nós? O que isso significa? Com essa exibição, Maria sentiu que a energia do local mudava. O clima pesado começou a dissipar como nuvens de chuva, dando lugar ao sol.
Mas em meio àquela mágica que se desenrolava, uma ansiedade a apertava. E se receberam as obras erradas? E se não era para estarem ali? Foi nesse momento que um eco de risos e alegria começou a crescer. Floriano, com seu jeito carismático, apareceu repentinamente no meio da interação, com um sorriso genuíno e os olhos brilhando. Ele entrou na feira como um verdadeiro maestro, na esperança de unir todos para apreciarem a arte que tinha trazido. Pessoal, o que acham de termos uma exposição aqui mesmo? Vamos celebrar juntos, ele disse, fazendo gestos amplos. Maria ficou paralisada. Não apenas pela voz dele e sua presença forte, mas por enxergar o potencial de um dia que poderia se transformar em algo ainda maior. Era uma oportunidade de fazer história, mas e se Floriano tivesse expectativas que não pudessem ser atendidas? Sentiu o peso do olhar de todos sobre ela, como se, naquele momento, o futuro da feira estivesse em suas mãos. Como eu vou lidar com isso? Pensou, pensando nas promessas e esperanças que agora pareciam pairar no ar, ainda mais densas. O sorriso de Floriano fez Maria se perguntar: e agora, o que fazemos com essa chance? E assim a insegurança que começou com um grupo de jovens estava prestes a se transformar em algo muito maior. A feira podia ressoar com um eco de vozes unidas ou se fragilizar sob a pressão. O que os próximos passos trariam para Maria, sua comunidade, e até mesmo para Miguel, que observava tudo com olhos curiosos, enquanto aguardava a resposta. Maria se deparou com um coração pulsante e pronto. O próximo ato estava para começar. Um murmúrio crescente ecoava pela feira, a energia da multidão pulsando como um coração. Maria tomou uma respiração profunda, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Floriano olhou para ela, como se estivesse esperando que ela tomasse a iniciativa. Era agora ou nunca. Vamos fazer isso, ela se ouviu dizer, seu próprio tom de voz a surpreendendo. As palavras pareciam ganhar vida, trazendo consigo um fluxo de coragem que permeava seu corpo. Com isso, a multidão começou a aplaudir, enquanto sorrisos se espalhavam nos rostos ansiosos. Miguel, com sua pulseira sempre reluzente, também aplaudia, sem entender totalmente a grandeza do momento, mas feliz por ver a mãe sorrindo. Ótimo! Vamos espalhar essa alegria! Exclamou Floriano, olhando com aprovação para Maria. Ele começou a fazer gestos amplos como um maestro diante da orquestra. Pessoal, quero que cada um traga algo especial. Uma lembrança, um artesanato. O que vocês acharem que representa nossa comunidade? As pessoas começaram a se movimentar, algumas correndo para suas barracas, outras puxando as cadeiras para perto. Maria se sentiu envolvida pela energia coletiva. Uma onda de comunidade e de colaboração começava a tomar conta da feira. Miguel, sempre curioso, puxou a mão da mãe e sussurrou: Mamãe, eu posso ajudar também? Maria sorriu e assentiu, vendo como seu filho estava tão emocionado quanto ela. Ele era um reflexo do que era aquela comunidade, cheio de vida, cor e a vontade de participar. Maria se juntou a Floriano, sentindo uma alegria transbordante. Vamos fazer o mais bonito que pudermos. Quero que todos sintam o que a arte significa. Floriano sorriu, seu entusiasmo aumentando à medida que as pessoas começavam a trazer suas contribuições. Pequenos objetos pessoais começaram a se espalhar pela feira. Um quadro feito à mão, um pano colorido bordado por uma avó, até mesmo garrafinhas de suco caseiro. Tudo tinha um significado especial. Era a essência de cada um que se entrelaçava em um grande mosaico de histórias e emoções. No entanto, no meio de toda aquela empolgação, um pensamento persistente insistia em aparecer na mente de Maria. E se não for o suficiente? Apesar do encantamento crescente, ainda existia uma sombra de insegurança que não a abandonava. Ela olhou para Floriano, buscando confirmação em seu olhar. Ele parecia confiante, mas o que se passava dentro dele? Enquanto a exposição tomava forma, ela notou um grupo de jovens se aproximando, ainda com a expressão melancólica do dia anterior. O coração de Maria apertou. Eles precisam se sentir parte disso, pensou. Com um impulso decidiu convocá-los. Ei, vocês! Venham aqui! A voz dela cortou a música e os risos. A curiosidade os trouxe. Maria apontou para a mesa cheia de artesanato que acabará de ser criada. Querem nos ajudar? Vamos mostrar a todos como cada voz conta uma história. Um silêncio momentâneo tomou conta antes que eles acenassem com a cabeça timidamente. Quando começaram a se aproximar, Maria viu nos olhos deles uma mistura de esperança e apreensão, tão semelhantes à sua. E então, a transformação começou. Enquanto todos se uniam, uma onda de emoção dominou a feira. Era como se o medo tivesse se desfeito junto àquelas obras de arte que agora contavam a história de cada um.
Mas no fundo, Maria ainda se perguntava, e se isso não for o bastante? E nesta incerteza, mais um rosto familiar surgiu na multidão. Dona Justina levantou as mãos, cheia de energia, como se soubesse que aquele dia estava apenas começando. Maria hesitou, seus pensamentos se agitando. O que mais poderia acontecer? À medida que a feira tomava uma nova forma, um novo desafio batia à porta. O que as surpresas da tarde iriam trazer? O dia da feira cultural chegou ao seu ápice, e a atmosfera estava eletricamente vibrante. Maria, observando todo o movimento, sentiu seu coração pulsar com mistura de ansiedade e alegria. O brilhantismo das obras de arte, os rostos radiantes de entusiasmo, a alegria contagiante de crianças correndo, era tudo um sonho se realizando. Miguel, em meio a tudo isso, dividendos de felicidade, era a lembrança constante da razão por trás de toda aquela luta. Mas uma inquietação persistia. O grupo de jovens que antes mostrara desdém, agora estava envolvido e ativo, e isso a fazia pensar. Eles sentem que podem fazer a diferença. Mas e se a reação deles não for tão positiva quanto esperávamos? Ela precisava de coragem. Diante de tantos olhares esperançosos, Maria respirou fundo e decidiu que não poderia deixar a dúvida dominar. Com um gesto de mão, pediu silêncio e uma atenção instantânea tomou conta do salão. Pessoal, todos nós somos parte desta feira. Cada objeto aqui representa um sonho, uma história. Mas mais do que isso, podemos usar isso como um começo. Um começo para algo maior. Suas palavras brotavam do coração e reverberavam nas paredes. Sentia que estava falando não só com eles, mas também consigo mesma. A energia da sala pulsava. O grupo de jovens, agora mais à vontade, começou a trazer seus próprios talentos. Um deles começou a tocar violão, enquanto o outro dançava acompanhando a música. Gradualmente as vozes dos presentes se uniram em um canto que exaltava sua identidade como comunidade. Maria observava, estonteada, como as barreiras do passado estavam se desmanchando, e como a música os envolvia em um abraço coletivo de pertencimento. Dona Justina, sempre feliz, veio ao seu lado. Olha só, estão mostrando a verdadeira essência do nosso povo, exclamou, os olhos brilhando. Maria sorriu, sentindo-se mais forte com essa validação. Para ela, tudo aquilo ia além da festa. Era um renascimento. Mas, à medida que a tarde avançava, uma nova sombra se aproximava. Algumas pessoas de perfil imponente entraram no salão. Eram representantes da prefeitura, conhecendo a fama da feira por meio de relatos que ecoavam pelo bairro. Maria não sabia se deveria se sentir animada ou intimidada. E ao ouvir alguns comentários sobre a relevância do que acontecia no salão, a insegurança fez sua presença ser sentida novamente. Maria, então, em um gesto de coragem, decidiu se aproximar. Ao vê-los, respirou fundo e sorriu. Oi, bem-vindos. Estão aqui para celebrar nossa comunidade, certo? Sua voz ecoava com uma confiança que ela própria estava começando a descobrir. Os representantes a cumprimentaram, soltando comentários positivos sobre a criatividade e as histórias ali representadas. O que vocês estão fazendo aqui é simplesmente maravilhoso. Mas queremos saber, como você pretende manter essa energia e engajamento após o evento? Perguntou um dos representantes com um olhar curioso. E nessas palavras, Maria viu não um julgamento, mas uma oportunidade. Era a chance de mostrar que aquele evento era uma semente plantada para mudanças duradouras. Estamos pensando em criar um espaço fixo onde possamos nos reunir mensalmente, discutir nossas ideias e lançar novos projetos. Uma vez por mês, um espaço de arte e cultura, onde vamos apoiar uns aos outros. Responde Maria, a voz fervilhando de emoção. Os representantes se entreolharam. Maria não sabia o que eles estavam pensando, mas a tensão estava alta. O silêncio que se seguiu parecia uma eternidade. Uma onda de nervosismo tomou conta dela novamente. O que eles dirão? O que acontecerá a partir de agora? Finalmente um dos representantes se manifestou. A ideia é inspiradora. Podemos ajudar com a divulgação e até algumas parcerias para garantir que todos possam participar. Pelo que vemos, vocês já têm o que é preciso para transformar esse sonho em realidade. As palavras soaram como música para os ouvidos de Maria, um sopro de alívio que a fez esquecer a angústia por um instante. A promessa de apoio de um futuro não apenas otimista, mas palpável, desenhou um sorriso sincero no rosto dela. Quando Maria se voltou novamente para a festa, tinha um brilho especial nos olhos. O que acabamos de realizar aqui é apenas o começo. Temos a base de algo maravilhoso. Juntos, vamos fazer isso acontecer. As palmas voltaram a ecoar, desta vez mais entusiasmadas, mais fortes. A magia daquela tarde não era só sobre arte ou ideias, mas sobre transformação.
E enquanto Maria olhava para Miguel, abraçado em seus braços, ela sabia que a verdadeira mudança tinha começado dentro de cada um ali. Ela olhou para Dona Justina, para os jovens, para as crianças dançando, e as risadas se misturando com as músicas. Ali estava a vitória, o pertencimento, a luta coletiva, o amor pulsante da comunidade. Mas agora, a pergunta ecoava mais clara ainda em sua mente: e se esta fosse apenas a primeira de muitas feiras? A certeza começava a preencher seu coração. Maria estava pronta. Com cada passo que deu naquela noite, ela construía um futuro. E mais importante, estava pronta para compartilhar esse futuro com todos que estavam ao seu lado. Se você já se sentiu inspirado por essa história, então aqui vai um lembrete importante. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É um momento de mostrar seu apoio,